Como eu havia falado no início da transmissão, hoje é um dia especial para nós, hoje é Ekadashi, e hoje vamos falar especificamente sobre Ekadashi. O que é Ekadashi, o que significa a palavra Ekadashi, por que fazemos Ekadashi, por que fazemos o voto de Ekadashi, e como fazer Ekadashi, enfim, vamos falar a aula hoje basicamente sobre Ekadashi. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário, pode fazer durante a transmissão. Vamos ver se alguém fez algum comentário até agora. Por enquanto ainda não. Então vamos começar falando sobre Ekadashi. E temos também uma aula de Srila Govinda Maharaj falando sobre Ekadashi. Nós temos uma aula também de Srila Acharya Maharaj falando sobre Ekadashi. Tem várias aulas de Srila Acharya Maharaj falando sobre Ekadashi. Ainda claro que não vai dar tempo para ler todas, então eu vou falar um resumo delas e também vamos tentar ler duas aulas. Nós temos também mais uma canção, nós vamos cantar mais uma canção hoje, que Srila Govinda Maharaj, uma das orientações dele, é que cantássemos duas canções a mais no dia de Ekadashi. Uma no período da manhã, uma no período da noite. A canção no período da manhã, ela se chama Sri Hari Vasaragiti. E a segunda canção que cantamos à noite, o nome da canção é Shuddha Bhakta. Então nós vamos cantar a canção, daqui a pouco nós vamos cantar a canção Sri Hari Vasaragiti. Vamos começar então falando sobre o que é Ekadashi. O que quer dizer Ekadashi, a palavra Ekadashi? Toda palavra, na verdade, ela tem um significado. E normalmente é a associação, por exemplo, Eka quer dizer 1, Dashi quer dizer 10. Então Ekadashi é o 11º dia. Mas o 11º dia do quê? É o 11º dia após a lua cheia e após a lua nova. Todo mês tem a lua cheia e a lua nova, o ciclo das luas, né? São quatro períodos da lua. Então o Ekadashi é o 11º dia após a lua nova e o 11º dia após a lua cheia. Esse Ekadashi que estamos hoje aqui comemorando é o 11º dia depois da lua cheia. Então é chamado, a lua está minguando, né? Então é chamado Krishna Ekadashi. Por quê? Porque Krishna é escuro. A cor de Krishna, alguns falam que é azul, outros falam que é negro, nenhum nem outro. Krishna, a cor dele está nas escrituras, a cor dele é uma cor de uma nuvem carregada de temporal. Então todo mundo já viu quando vai cair aquele temporal, aquela chuva tremenda, e a nuvem está carregada, você olha para o céu, né, durante o dia, claro, e aí você vê aquela nuvem meio escura, não é nem um azul e nem um negro, né? Aquela cor escura, essa é a cor de Krishna. Então, hoje como a lua está minguando, né, é o 11º dia depois da lua minguante, ela está quase nova, né? Quase nova. Então, está bem pequenininha. E aí é chamado Krishna Ekadashi. Quando a lua está crescendo, é o 11º dia, que vai ser o próximo Ekadashi, que é o 11º dia após a lua nova, a lua vai crescendo. É chamado Goura Ekadashi. Porque Goura quer dizer dourado, Mahaprabhu é Goura. Então é a lua que vai crescer, ela está no 11º dia, e como a lua está clara já, né, no próximo Ekadashi, é chamado Goura Ekadashi. Então, Eka quer dizer 1, Dash é 10. É o 11º dia. E por que nós fazemos esse jejum? É um voto de jejum. Isso está nas escrituras. Na verdade, praticamente todo hindu segue Ekadashi. Não importa se ele adora Shiva, Ganesha, o semideus Durga, Kali. Não importa se ele adora semideuses. Não importa basicamente qual é a crença dele no hinduísmo.
A nossa não é essa. A nossa é Gaudiya Vaishnava. Nós somos adoradores de Mahaprabhu. Nós somos seguidores de Mahaprabhu. Tem os Vaishnavas que não adoram Mahaprabhu, eles só adoram Krishna. Vaishnava é aquele que adora Vishnu. E Vishnu é uma expansão de Krishna. Então, todos eles seguem Ekadashi. Todos eles fazem o foto de Ekadashi. Cada um faz o Ekadashi de um jeito. Antigamente, nos Puranas, que tem toda a história de todos os Ekadashis lá, por que chama Ekadashi, né? Então, os Puranas, eles falam, na época, né, foi escrito há 5.500 anos atrás, era falado para fazer Ekadashi 3 dias. Eram 3 dias de Ekadashi. Um dia antes do Ekadashi, um dia depois do Ekadashi não se comia grãos. E, na verdade, não se comia nada. Naquela época era jejum total. Até Anukalpa se fazia, sem comer grãos. Anukalpa é sem comer grãos. E até Nirjal Ekadasi. Nirjal, Jal quer dizer água, Nir é nada. Nada de água, nada de grãos. E hoje não, hoje foi mudado isso por quem? Por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele está no nosso altar, é o fundador da Gaudiya Mati. Ele relaxou as regras. Por quê? Porque nós não iríamos conseguir fazer esse tipo de Ekadashi que era feito na época. Hoje nós não iríamos conseguir. E o fundamental que ele passou para Srila Siddhar Maharaj, e está até agora na nossa missão, o fundamental de Ekadashi é servir Deus, fazer maior serviço a Deus nesse dia. Se você ficar 3 dias em jejum total, ou como era feito antes, né? Alguns faziam um dia antes 100 grãos, um dia depois 100 grãos, e no dia de Ekadashi o jejum total sem água. Você não vai, se você for fazer esse jejum total, ainda é possível fazer hoje? Sim. Se você quiser fazer no dia de Ekadashi, jejum total sem água, é bom. É bom para a vida espiritual. Desde que, tem um porém aí, desde que você não vá atrapalhar o seu serviço devocional. Não adianta você fazer Ekadashi e ficar o dia inteiro deitado. Você fazer jejum total sem água e ficar o dia inteiro na cama. Você não está servindo Deus. Você está fazendo Ekadashi para o seu próprio benefício. E essa não é a nossa linhagem. A nossa linhagem é servir Deus. Então, se você tem que comer para servir Deus, coma. Não coma grãos, mas coma. Depois vamos falar dos alimentos que podem ser comidos. O importante é servir Deus. Não tem nenhum significado você fazer a austeridade, de ficar dia e noite, né, 24 horas sem tomar água, sem comer nada, se você não está servindo Deus. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada falou, coma bastante, mas sirva a Deus. Então, essa é a nossa linhagem. Servir Deus. E o que Srila Bhaktisiddhanta ele deixou para nós? Faça jejum até meio-dia. Jejum total até meio-dia. Depois do meio-dia você coma sem comer grãos. Anukalpa. Anukalpa quer dizer sem grãos. E o que são os grãos? Cereais e leguminosas. Cereais. Trigo, milho, arroz, aveia, cevada, cevadinha. Isso são cereais. Leguminosas. Leguminosas é o que dá em vagem. Então é o feijão, que todo mundo conhece aqui no Brasil, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, gergelim. Tudo isso é leguminosas, o que dá em vagem. Não é para ser comido. E alguns outros alimentos. Mas o principal é isso. O principal é isso. Agora, tem outros alimentos também que Srila Govinda Maharaj deu uma aula falando, porque os devotos começaram a perguntar para ele. Os devotos começaram a ler nos Puranas, nos Upanishads. Os devotos começaram a ler nas escrituras antigas que tomate também não é para se comer em Ekadashi. E aí perguntaram, Gurudeva, tomate pode comer em Ekadashi? E aí Srila Govinda Maharaj falou, olha, eu não ia falar nada, mas já que você perguntou, Gurudeva falou, não. Tomate não é apropriado. Tem outros alimentos? Sim, nós vamos ler daqui a pouco a lista de alimentos, né?
Mas o principal é não comer grãos, anukalpa. Por que não comer grãos? A pessoa pergunta, mas por que só nesse dia, né? O Renato está aqui, ele é novo, né? É a 4ª vez que ele vem no templo. Em uma semana é a 4ª vez que ele vem no templo. Então, isso é um recorde. O Renato está batendo... Você vê que o templo está batendo recordes, né? Sempre está batendo recorde. E não que seja o recorde de uma pessoa vir 4 vezes na semana, porque tem uma pessoa já que veio todo dia durante 15 dias. Todo dia. A Vanessa. A Vanessa, durante 15 dias, ela estava de férias, alguma coisa assim. Todo dia ela vinha no templo, durante 15 dias, né? Então, e ela mora longe do templo, mas todo dia ela vinha, de ônibus, tal, enfim, de condução, né? E o Renato está vindo, ele veio segunda-feira a primeira vez, né? Encontrou o templo pelo Google, e veio a primeira vez segunda, ele veio na 4ª-feira, por um arranjo de Krishna, né? Ele veio na 4ª, porque ele esqueceu a carteira dele aqui na segunda, na 4ª ele veio pegar a carteira e participou do programa. Aí ele veio sexta-feira, e eu falei que hoje seria Ekadashi, ele veio hoje também. Então, a pessoa, e ele vai tentar fazer hoje o voto de Ekadashi, não sei se ele vai tentar fazer ou não, mas enfim, ele está começando. E para quem não é a primeira vez, assim, ou está no início, né? As pessoas não sabem ainda, né? O que fazer, como comer, né? O que pode comer. Mas por que o 11º dia não se pode comer grãos? Somente nesse dia. Tem uma história nos Puranas, né? E, na verdade, a gente não precisa ficar entrando em detalhes, o porquê de tudo. Mas a gente tem curiosidade, a nossa mente tem muita curiosidade. Né? Nós estamos num estágio de muita curiosidade, nós queremos saber tudo, né? Nós queremos analisar, mas a gente não tem que ficar analisando com a nossa inteligência, isso é normal, né? A pessoa fala algo para você, você vai analisar. Se um guru falou, temos que fazer. Se Krishna falou, temos que fazer. Mas como a gente gosta de curiosidade, então eu vou falar o porquê, né? Então, no dia de Ekadashi, quando Krishna, né, quando foi trazido o Santo Nome para nós, quando foi trazido pelas Escrituras, a Bhakti Yoga, Papa Purusha, Papa quer dizer pecado, né, mas não tem nada a ver com o Papa do cristianismo, entendeu? Essa escritura foi escrita há 5.500 anos atrás. Não existia nem cristianismo na época, porque Jesus veio há 2.000 anos. Então, alguns já me perguntaram, mas então Papa é pecado e tem a ver com o catolicismo? Não. Papa é uma palavra sânscrita, quer dizer pecado. Não tem nada a ver com o catolicismo. Eles usaram essa palavra, não sei porquê, mas aí não é problema nosso. Então, Papa quer dizer pecado. E no dia do Ekadashi, na verdade, quando tem o Papa Purusha, é uma expansão de Krishna. Purusha quer dizer uma expansão de Krishna na forma de pecado. E aí ele foi falar com o Senhor Vishnu, porque ele falou, como que vamos agora fazer com que o karma seja cumprido se todo mundo vai se purificar? Ninguém vai mais produzir karma se seguirem a consciência de Krishna. Porque quem segue a consciência de Krishna, quem faz serviço a Deus não está produzindo karma naquele momento. Então o Papa Purusha foi falar com o Senhor Vishnu. E aí eles entraram no acordo, o Senhor Vishnu falou, tá bom, você tem que fazer as pessoas cumprir o karma, né? Então, como que vai ser feito isso? No 11º dia, depois da lua cheia, depois da lua nova, como eu já falei, o pecado vai se alojar nos grãos. E o que é o pecado? Pecado é tudo que não é servir Deus. Mas os inimigos vão se alojar nos grãos. E quais são os 6 inimigos que nós temos? A luxúria, o desfrute dos sentidos, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Esses 6 inimigos que nós temos na nossa mente, eles se alojam nos grãos nesse dia. E nós estamos já cheios desses inimigos. Todo mundo está cheio de inimigo. Ou é muito luxurioso, gosta de desfrutar. Ah, mas ele não gosta tanto de desfrutar, mas ele é uma pessoa irada. Ele é extremamente nervoso. Ou ele é invejoso. Ou ele tem a cobiça. Ou ele tem a loucura.
ou ele tem o ego. A loucura não é uma loucura que todo mundo vê. A medicina fala que aquela pessoa é louca, ela tem esquizofrenia, ela tem isso. Não, a loucura é você achar que você é o corpo. A loucura é achar que nós somos o corpo, que nós vamos ser felizes com esse corpo, desfrutando dos sentidos. É essa loucura que é falada. Então, nesses dias, os 2 dias de Ekadashi, esses inimigos estão nos grãos. E todo mundo tem muita luxúria, todo mundo tem muita ira, inveja, cobiça, loucura e ego. Uns mais de um, outros mais de outro, mas todo mundo tem muito disso. E se você comer grãos um dia, sabendo ou não de Ekadashi, porque quem não segue a nossa linhagem não sabe o que é Ekadashi, e está comendo grãos sem saber que os inimigos estão lá. Mas não importa, ele está se contaminando. E você imagina você se contaminar 2 vezes por mês com todo esse pecado nos grãos. Cada vez você vai ter mais pecado, cada vez você vai ter mais, vai querer desfrutar mais, enfim, esses 6 inimigos aumentarão, serão potencializados dentro de você, da tua mente. Então, por isso, esse é um dos motivos que nós não comemos grãos no dia de Ekadashi, Anukalpa. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é que Krishna, no dia de Ekadashi, ele aceita mais o serviço devocional. Krishna também quer desfrutar mais no dia de Ekadashi. Porque tudo que existe no mundo material, no mundo transcendental, tudo que existe é para a satisfação de Deus, de Krishna. Nada é para nós, tudo é para Ele. E nesse dia ele quer desfrutar mais. Nós também. Se você reparar, no dia de Ekadashi, todo mundo tem mais vontade de desfrutar. Porque Srila Siddhar Maharaj fala, tem uma alteração dos líquidos do nosso corpo no dia de Ekadashi. Existe uma alteração dos líquidos do nosso corpo no dia de Ekadashi. Como a lua, ela altera a maré, né? Todo mundo sabe disso. Muda a lua, a maré ou ela sobe ou ela desce. Enfim, o mar avança ou o mar recua. E em relação à lua, também influencia o nosso corpo. Então, no dia de Ekadashi, você vai querer desfrutar mais. Se você é muito luxurioso ou pouco luxurioso, não importa, naquele dia você vai ter vontade de desfrutar mais dos sentidos. Se você é uma pessoa nervosa e irada, naquele dia você ficará mais irado. Se você é invejoso, você vai ter inveja, a cobiça, tudo aumenta naquele dia, o ego. Então, é um dia que você tem que servir Deus. Porque Deus também, ele quer desfrutar mais naquele dia. E você comendo sem comer grãos, você também fica com menos energia. Porque a energia, se você está com muita energia, você vai ter vontade de desfrutar, de gastar essa energia. Então, por isso também não comemos grãos. Mas o grão, como eu já disse, tem a relação do pecado, dos inimigos que estão nele. Então, a nossa base, não só no Ekadashi, todo dia, o foco é servir Deus. Mas no Ekadashi mais ainda. Por quê? Porque ele aceita mais. Nós temos que aproveitar quando ele quer mais o nosso serviço. Então, nós cantamos mais 2 canções, no mínimo. Quanto mais você cantar, melhor. Nós aumentamos o número de volta na Japamala. E hoje é um dia bom de Ekadashi, porque é domingo. Domingo a maioria não trabalha materialmente. Então, aproveite hoje. Ainda de manhã, são 8h35 da manhã aqui no Brasil. Aproveite o dia inteiro para aumentar o serviço. Se você está fazendo pouco serviço, aumente hoje. Aproveite o dia, mas não aproveite o dia para tomar sol. Aqui em São Paulo está sol, né? Deve estar gostoso no sol, quentinho. Mas não perca tempo com isso. Vamos servir Deus hoje. Aproveite que hoje é Ekadashi, é domingo, você não trabalha. Leia a aula de Silachar Maharaj, leia os livros da missão. Aumente o número de voltas da Japamala. Cozinhe hoje caprichadamente para Krishna. Cozinhe arroz, cozinhe dal. Nós não vamos comer, mas Krishna come. Krishna não precisa seguir Ekadashi. O Guru não precisa seguir Ekadashi. O Guru encarnado, ele segue Ekadashi. Mas o Guru que já abandonou o corpo, ele não segue Ekadashi. Ele não precisa. Krishna não está sujeito
as leis materiais. Ele criou essas regras, mas ele não precisa segui-las. Então aproveite hoje, cante mais canções, venha ao templo à noite também. Você não veio hoje, só veio o Renato, né? Você está aí na sua casa, alguns assistindo, outros não. Venha no templo, aproveite, veja a deidade e deixe que a deidade olhe para você. Receba o darshan da deidade. Venha cantar para o Arati. Provavelmente hoje, novamente à noite, quem vai cantar é Manasa Prabhu, é a gravação. Venha cantar para Deus aqui, participar do Arati, cantando para Ele. Você que faz tempo que não vem no templo, que é a maioria, vem aqui, cante para Deus. Deus está com saudades de você cantar para Ele. Venha honrar a praçada de Anukalpa no templo, que Deus provou antes. É diferente a praçada que você oferece na tua casa e a praçada no templo. É diferente, tem níveis de praçada. Se oferecer no altar, tem um nível de praçada. Se você oferecer, é outro nível de praçada. Se lá Acharya Maharaj, se lá Tilaka Nidhi Maharaj, um guru oferece, é outro nível de praçada. No templo é diferente. Então venha para o templo hoje. Sadhu Sangha, vamos cantar congregacionalmente, pelo menos no Ekadashi. Uma vez eu escrevi para Silacharya Maharaj, era uma época que tinha alguns devotos frequentando mais o templo, e eu escrevi para ele falando, Silacharya Maharaj, nós vamos começar a nos reunir no dia de Ekadashi. Os devotos virão e nós vamos fazer o programa no dia de Ekadashi, porque na época não tinha programa todo dia. Não era transmitido todo dia. E não era aberto ao público todo dia o programa. Então, ele ficou muito feliz que os devotos viriam no dia de Ekadashi. Então, venha. Venha hoje à noite, 18 horas começa o programa. É Sadhu Sangha. Nós temos que aumentar o serviço. Então, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele foca no aumento do serviço no dia de Ekadashi. E o Ekadashi é tão importante, a única coisa que Mahaprabhu pediu para a mãe dele, Deus pediu para a mãe dele, Sati Devi, ele falou, mãe, siga Ekadashi, siga o voto de Ekadashi, não coma grãos, não coma arroz. E cada grão que nós, porventura, vamos comer, ou quem come no dia de Ekadashi o grão, cada grão corresponde a um tipo de carne. Veja só como é prejudicial comer grãos no dia de Ekadashi. Então, se você comer arroz no dia de Ekadashi, é como você está comendo carne de vaca. Krishna é o pastor de vacas. Você comer arroz no dia de Ekadashi, é como comer carne de vaca. Se você comer milho, se eu não me engano, é como comer porco. Cada cereal que você come representa um animal, o peixe, o frango, enfim. Então não adianta você falar, eu não como carne há 40 anos, que nem eu já vi algumas pessoas falando, eu não como carne há 40 anos, mas você comeu espiritualmente carne. O prejuízo é igual quando você quebrou o Ekadashi. E nós temos que tomar muito cuidado com o que vamos comer, porque se você for comer fora no Ekadashi, ou hoje é domingo, né? Você vai na casa da sua mãe comer, da sua sogra. Provavelmente ela cozinhou com óleo de milho, óleo de soja ou canola. Poucas pessoas cozinham com óleo de girassol ou com azeite. Então, não é só comer o grão ou o cereal, é o derivado dele. Existe, que nem na Índia, é muito comum óleo de arroz. Aqui não é tão comum, né? Mas na Índia é óleo de mostarda, óleo de gergelim. Se você for comer fora, com certeza, em qualquer lugar que você vai comer, você vai quebrar o Ekadashi hoje. Você vai comer carne, porque quem quebra Ekadashi está comendo carne. Então não adianta a pessoa ter o ego alto que não come carne, porque ela está assim. Ela está comendo no Ekadashi, se comer grão, ela está comendo carne. Então nós precisamos nos preocupar com isso, focar, claro, na alimentação,
Mas não é para você ficar 2 dias antes, como eu já vi também, pessoas que ficam 2 dias antes, somente pensando no que vai comer. A pessoa fica pensando o que vai comer. 2 dias antes, ela já está pensando, nossa, daqui 2 dias é Kadashi. Aí eu vou fazer uma berinjela com queijo, enfim, né, uma lasanha de berinjela. Aí a outra pessoa fala, eu vou fazer panir. E Ekadashi também, os gurus da nossa missão falam, é um dia de comer alimentos simples, nada opulento. O que se come na Índia normalmente? Se come batata, todo Ekadashi tem... Na Índia, na verdade, quase todo dia se come batata. Mas no Ekadashi o foco é batata, eles comem couve-flor também, porque na Índia tem muito couve-flor. Eles comem couve-flor, batata, pepino, eles comem amendoim, mas você pode comer qualquer fruta seca, castanha do Brasil, que antigamente se falava que era castanha do Pará, mudou o nome agora, castanha de caju, enfim, qualquer tipo de nozes, avelã, como chama o outro, enfim, todas essas frutas secas, pode comer frutas, qualquer tipo de fruta, você pode comer. E na Índia se come isso, basicamente. É comida simples, não é para ficar pensando em fazer lasanha, pensando em fazer isso ou aquilo. Mesmo porque o queijo amarelo, ele tem coalho animal. A maioria dos queijos tem coalho animal. Precisamos também tomar cuidado com isso. Você não vai oferecer algum produto animal que não seja leite e derivados para Deus. Então, se tem coalho animal, foi feito o quê? Aquele coalho para coalhar, para fazer o queijo. As bactérias que estavam no estômago do boi. Então, está sendo usado subproduto do boi para fazer um queijo amarelo ou mussarela normalmente. Existem algumas marcas, como a marca Camanducaia, eu não ganho nada deles, não tenho nenhum patrocínio deles, mas a Camanducaia é uma marca de mussarela, eles não fazem todos os alimentos sem coalho animal, mas a mussarela da Camanducaia não tem coalho animal. Você é difícil encontrar esse queijo em alguns lugares? Sim, mas na rua Mercúrio, na Avenida Mercúrio, lá na zona cerealista, tem a loja deles, Camanducaia. Inclusive eu fiz ghee, acho que vocês viram, né, nas fotos, o ghee, eu comprei ghee da Camanducaia. Fui lá, comprei, e é um dos melhores manteigas que tem para fazer ghee. Ela não solta tanta impureza, o ghee fica bonito e fica saboroso. Para Krishna é o melhor. Então, talvez não tenha nenhum subproduto animal também na manteiga deles, né? Mas nós temos que focar e tomar cuidado de não comer nenhum alimento que tenha grãos. Mas o serviço é o mais importante. O serviço é mais importante. Não há nada mais importante que o serviço. Tem algumas histórias também que Srila Acharya Maharaj já contou, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Tinha um devoto dele que tinha que fazer um serviço extremamente importante. O devoto iria em algum lugar comprar o terreno para fazer o templo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele construiu 64 templos. E um desses templos, o devoto tinha que ir no dia de Ekadashi. E aí, Srila Bhaktisiddhanta virou para o cozinheiro e falou assim, para o pujari, né? E falou, dê a comida completa a praçada completa para tal devoto. E aí a pessoa falou assim, mas como assim, Gurudeva Prabhupada, né? Falando para Srila Bhaktisiddhanta, o senhor esqueceu que hoje é Kadashi? E Srila Bhaktisiddhanta ficou nervoso e falou, eu sei que hoje é Kadashi, mas ele vai fazer algo muito importante, não há problema, eu estou autorizando. Então, ele mandou o devoto comer grãos naquele dia, porque o serviço era mais importante. O devoto tinha que ter toda a energia para conseguir fazer aquele serviço. Comprar um terreno para construir o templo. E aí ele autorizou o devoto. E se o Guru falou, você pode fazer. Se o Guru falar para você, coma carne, você vai comer carne. Você tem que fazer o que o Guru orienta.
É claro que ele nunca vai falar isso para você. Mas o que ele mandar você fazer, você tem que fazer. Isso é serviço devocional. Silachara Maharaj, já que eu contei isso, eu lembrei de uma conversa de Silachara Maharaj com Shila Govinda Maharaj. Shila Govinda Maharaj era diabético. A maioria do pessoal na Índia, dos gurus, são diabéticos. Shila Govinda Maharaj era diabético, Silachara Maharaj era diabético, a maioria deles são diabéticos. E aí, Shila Govinda Maharaj falou para Silachara Maharaj, não me dê nunca açúcar, nunca me dê nada com açúcar, nunca me dê nada. Deu a orientação para Silachara Maharaj. E aí Silachara Maharaj, claro, falou sim, sim, Gurudeva. E um dia, Shila Govinda Maharaj virou e falou assim para Acharya Maharaj, me dê um pouquinho daquele doce. E aí Acharya Maharaj ficou pensando, mas como assim? Ele já me orientou a não dar doce para ele, mas ele pediu aquele dia. E o que Silachara Maharaj fez? Era um teste isso, né? Silachara Maharaj foi lá e deu o doce para ele. E ele ficou feliz. Porque mesmo com a orientação que não era para dar o doce para ele pediu. E o que o Guru pede tem que ser feito. Serviço devocional é o que o Guru pede. Se o Guru mandar você ler um jornal mundano, um noticiário, é serviço devocional. Se o Guru não falar para você ler o Śrīmad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, ou qualquer escritura, não é serviço devocional. Você lê e não é serviço devocional. Se você vai visitar um local sagrado que o Guru não orientou, você está produzindo karma. Se o Guru orientou, você ir no museu, ver um museu, é serviço devocional. Somente é serviço devocional o que o Guru orienta, o que o Guru te manda fazer. Então, temos vários casos, como eu falei, do Guru falar, hoje você pode comer porque é uma situação especial. Temos que seguir o Guru, mas o assunto hoje é Kadashi, né? Então, você tem alguma pergunta, Renato, não? Estou te ouvindo. É. Eu tinha lido o texto e estava completando essa aula. Sim. Se alguém tiver aqui alguma pergunta pode fazer. Quem estiver aqui assistindo, que se identificou ou não se identificou, pode fazer. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. O Vrajanatha Prabhu, ele orientou aqui que vai ter o Darshan de Silatilaka Maharaj. Sim, todo domingo eu posto o link do Zoom com o ID do Zoom, né? Com a senha para que todos possam ver, receber o Darshan de Silatilaka Maharaj, que é o atual sucessor de é o atual presidente Acharya da missão. Ele é o presidente, ele é o máximo da nossa missão é ele. Ele falou, nós temos que seguir. A orientação maior, suprema é dele. Então,